Olá, meus amigos e minhas amigas de Simões Filho e de toda a região metropolitana da Grande Salvador. Aqui quem vos fala é Alberto Avelar. Eu estou abrindo esse comentário a respeito de ativismo social. Ativismo social. Homens e mulheres que lutam pelo o amplo desenvolvimento de suas comunidades, o ativismo social, a luta pela exclusão social daqueles menos favorecidos. Eu, em particular, para muitos vai ser até estranho o que vou falar, mas eu nunca tinha visto ninguém tão obstinado a defender sua comunidade, tão focado em defender a sua comunidade, como o vereador Orlando de Amadeu. Exatamente. Orlando de Amadeu. Eu, em particular, conheço Orlando de Amadeu e a família de Orlando de Amadeu há 30 anos, mais ou menos. Eu nem morava em Simões Filho quando minha esposa ganhou um bebê e ele estava com 6 meses, 6 meses para 1 ano, e ele não falava. Como eu morava na Liberdade, no Curuzu, e fazia parte de muitas atividades ligadas à matriz africana, eu ouvi falar de uma senhora, uma rezadeira, que tinha um método infalível para as crianças falarem. Ela colocava um pinto na boca da criança e fazia e rezava. E a criança voltava a falar. Eu, como meu filho não estava conseguindo falar, eu peguei o carro, um Fiat 147, e vim de Salvador e fui parar lá em Palmares. Essa rezadeira morava, e mora até hoje, bem em frente à casa de Orlando de Amadeu. E era muito amiga do pai de Orlando de Amadeu. Foi quando eu conheci Palmares. E a luta da família de Orlando de Amadeu por aquela região. Em 2011, 2010, 2011, quando da representação do MP e a obrigação de fazer o plano diretor de desenvolvimento municipal, o PDDM, eu fui convidado por João Contador, por Paulo Alban, Paulo da Tupi, para fazer parte do grupo de construção do PDDM. Foi quando eu revi um velho amigo, Binho do Quilombo. Nós já nos conhecíamos há alguns anos, devido às próprias atividades que eu exercia na Liberdade, como presidente do projeto cultural Odara, ligado às matrizes africanas. Então muitas reuniões eram feitas no Pelourinho, e Binho participava. Ele, irmão Lázaro, vovô do Ilê, eu, Paulo Cambuí, Barabadá, Luiz do Olodum, Luizinho do Olodum e outros. Então conheci Binho do Quilombo naquela época. Estranhamente, quando eu fui conversar com Paulo Alban, Paulo da Tupi, Binho do Quilombo se apresentou e quis participar da construção do PDDM. Eu me lembro que na época, Orlando de Amadeu,
ele fez um verdadeiro buchincho na cidade, alegando que em Palmares iria ser construído uma fábrica de explosivos e que iriam acabar com os mananciais. E botou carro de som na rua, fez um arerê. E isso obrigou Joel Cerqueira, hoje secretário de Turismo, que deve estar assistindo e se lembra muito bem disso, a fazer uma audiência pública lá no Terra Mirim, na Fundação Terra Mirim. Foi quando o Dani se juntou a mim, Binho do Quilombo e Dani, e formamos o trio da construção do PDDM. E nessa reunião, inclusive nessa audiência pública, estava Cátia Oliveira, Genivaldo Lima, João Contador, Joel Cerqueira e outras autoridades, Demi Canaã, John de Amadeu, Orlando de Amadeu e outras autoridades do município. Orlando de Amadeu sequer era vereador. Quando a gente conseguiu sancionar a lei, veio o escândalo do lixão de Palmares. Lá foi os 3 defensores do PDDM para a Câmara, foi um buchicho danado até que se descobriu que a coisa não era o que estavam dizendo, era outra coisa. Mas o interessante é que Binho do Quilombo, ele sempre falava sobre o pedágio, que foi construído por volta de 2010. E eu perguntava para ele, Binho, como é que construíram um pedágio no meio da área urbana da cidade? Por quê? De um lado tem o Terra Mirim. Depois do pedágio vem o Dandá, vem Palmares e vem Pitanga de Palmares. A população tem que pagar para ir para a sede do município? Aí Binho me explicou na época, isso em 2012. Não, Alberto, a coisa funciona da seguinte forma. Os moradores são isentos, os moradores de Palmares são isentos do pedágio. Para o pedágio ser construído ali, houve uma contrapartilha, que os moradores não pagariam pedágio, o seu direito de ir e vir, e a Bahia Norte, a Via Bahia, em contrapartilha, por estar com pedágio ali, faria melhorias nas comunidades. No Dandá, Terra Mirim, Palmares, no Quilombo de Pitanga do Palmares, inclusive asfaltamento de ruas, escolas, cursos profissionalizantes. Em suma, deixa eu molhar o bico aqui, porque já... Ó, caneco de erizinho. Em suma, depois de tudo resolvido, teoricamente, Palmares, de uns anos para cá, mudou a cara. Já não é mais aquela Palmares que eu conhecia há 30 anos atrás. E tampouco quando a cooperativa, a Copetrans, rodava para aquela região. Orlando de Amadeu, ele conseguiu transformar a cara de Palmares. Veio a morte de Binho do Quilombo, os grandes ativistas da região pararam de se manifestar depois da morte de Binho do Quilombo, mas Orlando de Amadeu continuou e não parou de jeito nenhum. E hoje Palmares é outra realidade. E ontem eu estava vendo as notas de Orlando de Amadeu referente à velha história de Palmares, do pedágio de Palmares. Estão querendo cobrar novamente o pedágio dos moradores de Palmares, Dandá, Fazenda Baixão,
Pitanga de Palmares, de uma coisa que já tinha sido solucionada. Contratos são feitos para ser cumpridos e ninguém cumpre não nessa terra. E agora Orlando de Amadeu está levantando novamente essa bandeira. E ninguém. Cadê os nossos vereadores? São 19, só Orlando de Amadeu nessa briga? Cadê o nosso executivo? O prefeitão, máquina do trabalho? Cadê a assessoria jurídica para ir para cima? Meus amigos, são quantos moradores nessa região que vão pagar pedágio de um serviço que já tinha sido contratado há 10 anos atrás? Ah, tem prazo? Que porra de prazo nenhum! Morador tem que pagar para o seu direito de ir e vir? Isso é inconstitucional. Está na hora de rever essa situação. E parabéns, Orlando de Amadeu, por esta bandeira que está levantando. Você está certo, você é o líder comunitário, você que ajudou a transformar a realidade de Palmares, do distrito de Palmares, área de preservação ambiental.